Hail the King capítulo 323. Nova definição de arqueiro. Já que você já conhece minha força, como ousa continuar a tentar me assassinar? Vou me certificar de que você não retorne vivo. Eu também vou queimar seu corpo e espalhar suas cinzas. Depois de sentir a dor severa na mão, o sacerdote Balezi ficou enfurecido. Desde que se tornou sacerdote, ele não foi ferido há muito tempo. Mesmo que alguns de seus oponentes fossem muito mais poderosos do que ele, eles tinham que respeitar a Santa Igreja e não o machucaram. Mas hoje, sua mão foi aberta por esse assassino que era muito mais fraco que ele. Para Balezi, isso foi uma grande vergonha. Depois de ver que o assassino não recuou, Balezi rugiu novamente e atacou. O santo poder branco prateado surgiu como ondas do oceano, e logo cobriu mais da metade do céu. O vale que anteriormente era iluminado pelo sol agora era iluminado pelo poder sagrado. Uma enorme palma de prata feita do poder sagrado colidiu com o corpo do assassino. Puf! E, depois que o assassino foi atingido, ele engordou um pouco enquanto o sangue jorrou de sua boca. Como uma bala de canhão, seu corpo foi atirado na montanha ao lado da estrada. Nuvens de poeira instantaneamente voaram no ar, e o assassino foi pressionado profundamente na montanha. Havia agora um buraco profundo na montanha. Balezi estava realmente com raiva desta vez, e ele usou todo o seu poder. As nuvens de poeira se assentaram lentamente. Balezi estava em pé no ar sem apoio. Seu manto com manchas pretas e brancas tremulou ao vento, e ondas de prata e chamas brancas o envolveram. Ele parecia um deus da guerra, e todos os cavaleiros se sentiam vontade de ser ajoelhar e adorá-lo. Esta foi a primeira vez que os cavaleiros e os servos divinos da Santa Igreja viram Balezi usando toda a sua força. Todos olhavam para a figura no ar com entusiasmo e admiração. Permanecer no ar sem suporte externo, isso era um sinal de uma elite da classe Lua. Os cavaleiros finalmente souberam que aquele ancião frugal, teimoso e de aparência normal era um mestre guerreiro que era pelo menos uma elite da classe Lua. Depois que as nuvens de poeira abaixaram e as pedras pararam de cair, todos olharam para o lado da montanha novamente. Na montanha, que não era muito íngreme, havia um enorme buraco que tinha a forma de uma figura humana. As pedras rachadas ao lado da estrada estavam manchadas de sangue, e não havia nenhum movimento dentro do buraco, já que não havia som vindo dele. Muitos cavaleiros acreditavam que este assassino morreu depois de ser acertado pela força uma elite da classe Lua. Vá arrastá-lo para fora. Não importa se ele está vivo ou morto, precisamos ver o corpo dele. Eu quero ver quem se atreve a tentar assassinar a Sua Alteza Sr. Kaká. Depois de uma pitada de luz prateada, o ferimento na mão de Balezi desapareceu.
Depois disso, ele ficou no ar e ordenou aos cavaleiros que encontrassem o cadáver do assassino no buraco. Sim, Senhor Balesi. 2 cavaleiros foram cumprir a ordem e saltaram para o buraco. Eles começaram a mover as peças de rocha que estavam bloqueando o caminho para o buraco. Depois que terminaram, entraram no buraco. Todos os outros cavaleiros olhavam para eles de longe. Todos eles queriam saber quem ousou tentar assassinar figuras-chave da Santa Igreja. Voxos! 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 De repente, 3 flechas negras saíram do buraco como meteoros. Elas eram como as 3 pontas de um triângulo. Os ruídos não eram altos. As flechas passou pelos 2 cavaleiros no buraco com ruídos leves e penetrantes. Depois que as flechas passaram, o forte vento criado pelas flechas acertou os 2 cavaleiros. A força facilmente derrubou os 2 cavaleiros que eram 2 guerreiros de 3 estrelas do buraco. As 3 flechas eram como a foice do ceifador cruel. Elas estavam mirando os pontos vitais de Balesi que estavam em pé no ar. Ele não está morto. Aquele assassino ainda está vivo. Os cavaleiros e os servos divinos em pé gritaram surpresos. Ninguém pensou que este assassino que sofreu um ataque de uma elite da classe Lua ainda estivesse vivo. O assassino foi capaz de contra-atacar de forma tão eficaz, poderia ser que este assassino também fosse uma elite de classe Lua. As 3 flechas foi inesperada demais. Elas foram atiradas assim que as pessoas achavam que o assassino estava morto. Esse assassino deve ser um executor experiente. Ele dominou a arte de escolher o tempo e o ângulo apropriados. Umf! Os olhos de Balesi se contraiu enquanto ele zombava. Ele apertou sua mão esquerda, e o poder sagrado ao redor dele cercou sua mão e formou um escudo de energia com numerosas runas sobre ele. Este escudo bloqueou o caminho das flechas. Bam! 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 3 estalos soaram quase ao mesmo tempo. Quando as flechas pretas atingiram o escudo branco, uma enorme onda de energia foi criada. As ondas se moviam para fora como as ondulações de um lago. Balesi, que estava em pé no ar, também se mexeu um pouco. Era óbvio que o poder contido nas setas estava muito além da expectativa de todos. Parecia que as 3 flechas eram as lanças de dragão que foram disparadas pelas enormes bestas de cerco. As flechas que colidiram com o escudo não caíram. Como se tivessem a mente própria, elas pregaram firmemente na superfície do escudo com o poder residual, e parecia que elas queriam atravessar o escudo e o homem por trás dele. Fu asterisco K. Caia fora! Balesi rugiu e o poder sagrado à sua volta voltou a subir. Uma enorme quantidade de energia correu para o escudo, e as 3 flechas demoníacas foram empurradas para trás. Com a força do poder sagrado, elas voltaram para o buraco mais rápido do que quando saíram. Voxos! Uma figura saiu do buraco em forma humana tão rápido quanto um raio. Um redemoinho foi criado por seu movimento. Quando as nuvens de poeira e pequenas pedras começaram a voar no ar novamente, este homem agarrou as flechas que foram atiradas de volta para ele. Em apenas uma fração de segundo, ele estava a apenas 1 metro de distância de Balesi. Com o movimento do pulso, as 3 flechas se transformaram em muitas enquanto esfaqueavam em direção à testa, os olhos, garganta e o coração de Balesi. Ele estava usando as flechas como espadas. Tink! 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 Uma série de energias brancas e prateadas ondulou no ar enquanto Balesi usava sua mente para criá-las. Como armaduras indestrutíveis, cobriram os pontos vitais de Balesi. Quando algumas das energias foram eliminadas, mais energias apareceram. Uma série de ruídos de colisão de metais soou e fagulhas dispararam em todas as direções. Isso bloqueou completamente os ataques vindos do assassino.
Depois que ele percebeu que este golpe não foi eficaz, o assassino fez um ataque inesperado novamente. O arco que estava na outra mão foi usado como arma. O assassino bateu na cabeça de Balesi com as costas do arco. Balesi viu isso acontecer e ele se afastou. No entanto, a corda de arco vermelho escuro era mais afiada do que uma lâmina indo em direção ao pescoço de Balesi. Se o pescoço de Balesi fosse enrolado por aquela corda, sua cabeça seria instantaneamente cortada. Balesi deu um passo no ar e se esquivou novamente desse golpe. Então, um desprezo cruel apareceu em seu rosto. Sua mão direita segurou o ar e uma lança de dragão apareceu em sua mão. Ele rugiu e apunhalou contra as costas do assassino. A lança do dragão era tão rápida quanto um raio. Este sacerdote era ótimo em captar oportunidades em batalhas também. Os cavaleiros começaram a aplaudir quando viram que o assassino não conseguiria se esquivar. Mas no segundo seguinte, o assassino esmagou o arco contra a lança do dragão. Usando a força de repulsão gerada por isso, seu corpo se virou rapidamente como um Beyblade. Ele se esquivou da lança girando 360 graus 4 vezes no ar. Quando ele estava girando seu corpo, uma série de vibrações de corda soou. 4 a 5 flechas foram disparadas contra Balesi quando traçaram trajetórias estranhas. O poder nas flechas poderia até quebrar o espaço e o tempo. Balesi não se atreveu a subestimar as flechas. Ele rapidamente acenou com as mãos, e o poder sagrado de prata criou 3 escudos de runas para o proteger. Bang! 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 As flechas quebraram os 3 escudos de prata. Fogo saiu das rachaduras nos escudos e até queimou alguns dos cabelos de Balesi. Flechas mágicas de fogo. Este assassino era um arqueiro mágico. Todos abriam as suas bocas subconscientemente, porque não conseguiam acreditar. Este assassino tinha muitos truques na manga. No momento seguinte, este assassino já pousou no chão. Com um impulso, ele girou seu corpo e ficou em um único joelho. Ele instantaneamente estabilizou seu corpo e puxou o arco. Ele demonstrou seu arco impressionante de novo. Depois que mais 3 flechas foram lançadas, elas se dividiram em dezenas de milhares de flechas no caminho. Em apenas um segundo, numerosas flechas atacaram Balesi como uma tempestade. Uma flecha transformadas em 10.000 flechas. Essa era a habilidade de arco e flecha lendária que apenas arqueiros de nível divino podiam usar. No continente Azeroth, havia apenas algumas pessoas que poderiam atingir esse nível. O fato de que esse assassino tinha esse nível de arco e flecha surpreendeu ainda mais os cavaleiros e os servos divinos da Santa Igreja. Balesi, que ainda estava no ar, foi pego de surpresa. Encarando as numerosas flechas, seu poder sagrado de prata aumentava cada vez mais, parecia que era outro sol no céu. O assassino no chão continuou a atirar flechas. Cada uma dessas flechas se transformou em mais 10.000 flechas. Todo o céu estava coberto por essa chuva de flechas. Agora quase todos os cavaleiros e servos divinos sabiam que o assassino ainda não era uma elite da classe Lua. No entanto, o assassino era muito ágil e rápido. Seus movimentos e técnicas eram fantásticos, e seu arco e flecha também era chocante. Arco e flechas eram armas letais em suas mãos, e ele ainda era poderoso com elas. Ele não era como um típico arqueiro que só podia atacar à distância, suas habilidades de combate a curta distância permitiram que ele fosse um lutador de todos os aspectos. Este homem deu ao povo uma definição completamente nova de arqueiros. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 324. Sobre a agilidade. Foi por causa de todos esses métodos e estilos de batalha estranhos e inesperados que permitiram a este assassino incomodar Balesi, que era uma elite de classe Lua. Por um momento, Balesi só pode tentar jogar o jogo defensivo em vez do jogo ofensivo. A essa altura,
Todos os cavaleiros tinham circulado cuidadosamente ao redor do filho favorito de Deus, Kaká, para protegê-lo. Balezi, que estava parado no ar, parecia estar preso por todas aquelas flechas, enquanto as flechas envolviam-no. Como um pequeno barco flutuando em um rio com uma tempestade, Balezi só foi protegido por seu poder sagrado. No entanto, seu poder sagrado era o suficiente. Numerosas camadas de poder sagrado branco apareciam a 1 metro à frente dele, e todas as flechas ferozes e malignas que vinham até ele não conseguiam passar por essa linha de defesa. Era óbvio que esse misterioso assassino não era páreo para Balezi em termos de poder puro. Assim que Balezi tivesse um momento para respirar e se reagrupar, esse misterioso assassino poderia começar a perder. Logo, este assassino percebeu isso também. No segundo seguinte, o assassino mudou seu método de ataque. Ele ficou parado, mas o grande arco de formato estranho que tinha o dobro do tamanho de um arco regular desapareceu depois que uma luz passou. O que apareceu em sua mão depois foi uma lança. A lança tinha cerca de 2 metros de comprimento e ambas as extremidades eram afiadas. Sem quaisquer padrões ou símbolos, seu corpo liso parecia uma linha fina de longe. Este assassino segurou a lança com força. Depois que ele correu para frente e acelerou, seu corpo subitamente se inclinou para frente. Com um rugido, a lança foi jogada em Balezi, que ainda estava no céu. Esta lança parecia mediana, mas na verdade era poderoso. Assim que a lança saiu da mão deste assassino, ele já apareceu na frente de Balezi. Parecia que essa lança ignorava o tempo e o espaço. Escudos de energia branca continuavam a aparecer na frente de Balezi, mas esses escudos não conseguiam parar a lança tão facilmente quanto quando pararam as flechas. Em apenas um segundo, a lança rompeu mais de uma dúzia de escudos e ficou a menos de 1 centímetro de distância do coração de Balezi. Neste momento, um longo e agudo barulho soou pelo ouvido de todos. Este era o barulho que a lança fez. A lança estava viajando mais rápido que a velocidade sonica, foi por isso que o barulho que fez veio depois que o golpe quase perfurou Balezi. Foi uma sorte que Balezi tivesse mais de um conjunto de poder sagrado ao seu redor. Depois que a lança perfurou várias camadas de escudos de energia, ela parou de avançar. Seu poder era limitado pela força desse assassino. Enquanto as pessoas pensavam que a lança estava prestes a cair no chão, uma mudança repentina ocorreu. Elementos mágicos de relâmpagos aterrorizantes surgiram à lança, e os escudos de energia que Balezi tinha à sua frente se despedaçaram como vidro. A lança instantaneamente passou por todas as linhas de defesa do poder sagrado de Balezi, e atingiu o coração de Balezi novamente. Perigo! Senhor Balezi, tenha cuidado! Os cavaleiros no chão gritaram subconscientemente. Este assassino tinha muitas técnicas de que eles nunca ouviram falar. Os cavaleiros no chão estavam todos aterrorizados. Se eles fossem o alvo em vez de Balezi, que era uma elite da classe Lua, eles teriam morrido mais de 100 vezes. Hip! Todos os pelos de Balezi se levantaram em seu corpo. Naquele momento crítico, seu corpo se moveu inesperadamente e evitou o ataque. Ele demonstrou o poder e a dignidade incontestável de uma elite da classe Lua. Esta lança que tinha poder de raio não feriu Balezi, mas rasgou uma abertura enorme no manto dele que tinha numerosos remendos pretos e brancos. A área sob sua axila estava rasgada e a camisa branca que ele usava foi queimada pelo raio e ficou amarelada. Foi uma cena assustadora. Eu tenho que admitir que sua força é impressionante. No entanto, seu desempenho termina agora. Depois que Balezi se esquivou desse ataque letal, sua expressão se acalmou quando ele ficou no céu e afirmou. Ele já se acalmou neste momento, e ele não estava tão zangado como ele estava no começo. Este assassino demonstrou um nível de poder que ele tinha que respeitar. Embora este assassino não fosse uma elite de classe Lua, ele era pelo menos um guerreiro de 8 estrelas.
Foi nesse momento que Balezi percebeu uma pequena questão que ele ignorou no começo. Este assassino estava aqui para matá-lo. Poucos minutos atrás, quando o assassino se mostrou, muitas pessoas subconscientemente pensaram que ele estava aqui para matar Kaká. Afinal de contas, todo assassino que essa equipe havia enfrentado até então nesses anos tinha como alvo Kaká, filho favorito de Deus. A identidade de Kaká era nobre, e ele tinha potencial ilimitado. Ele era um forte candidato ao trono do Papa e tinha muitos inimigos em potencial. Nenhum assassino jamais mirou em mais ninguém. Era diferente desta vez. Balezi percebeu que esse misterioso assassino estava mirando nele desde o começo. Este assassino não mostrou nenhum sinal de atacar o belo filho favorito de Deus, Kaká, que ainda sorria naquele momento. O cérebro de Balezi começou a processar a informação potencial que essa observação repentina trouxe. Ele até tinha um suspeito em mente, mas não tinha certeza se estava certo. Aquele cara poderia ser tão ousado. Embora Balezi estivesse pensando, seus movimentos não eram lentos. O santo poder da prata encheu todo o vale. No segundo seguinte, havia inúmeras lanças de dragão de prata criadas pelo puro poder sagrado no céu. As pontas das lanças de dragão apontavam para o assassino no chão. Embora cada lança de dragão fosse formada pelo poder sagrado, todas elas tinham um brilho metálico mortal. Com este nível de poder, Balezi poderia facilmente destruir este vale se quisesse. As pessoas no vale sentiam a pressão e sentiam-se como se fosse dia do juízo final. Parecia que até mesmo o ar tinha congelado. Ajoelhe-se e entregue-se. Eu não vou te matar se você fizer isso. Balezi disse enquanto ele parecia majestoso no céu. Seus cabelos brancos e barba tremulavam ao vento, e parecia que ele estava conectado com a natureza e não poderia ser derrotado. Se entregar uma ova. O assassino de repente zombou de Balezi casualmente. Ele então acenou com a mão, e nuvens de chamas vermelhas emergiram de longe quando um zumbido soou. Essas nuvens de chamas dançaram no ar e se fundiram. Logo, essas nuvens de chamas se tornaram uma e se transformaram em uma figura que se parecia exatamente com esse assassino. Não importava se fosse a roupa, arma ou a expressão facial, tudo parecia idêntico ao assassino. O que? Um clone? Ou teletransporte? Qual deles é real? Os dois assassinos estavam separados por 10 metros, mas pareciam exatamente iguais para todos os outros. Todos abriram os olhos amplamente, mas não conseguiram identificar a diferença. O rosto de Balezi mudou de cor também. Ele se concentrou quando 2 traços de luz prateada saíram de seus olhos. As luzes envolveram as duas figuras enquanto Balezi queria encontrar a diferença e identificar o verdadeiro assassino. O que? Eles são os mesmos? Mesmo os meus olhos divinos não sabem dizer qual é falso? Balezi ficou chocado. Mas depois de um segundo, ele não estava mais preocupado. Ele abriu as palmas das mãos e atacou os 2 assassinos. Todas as lanças de dragão que estavam flutuando no céu se transformaram em traços de relâmpagos prateados de relâmpago instantaneamente. As lanças de dragão abateram os 2 assassinos e criaram numerosas trajetórias no ar. O vento criado pelo golpe soava como o uivo dos fantasmas e o rugido dos deuses. Um ataque completo de uma elite da classe Lua parecia capaz de destruir o céu e a terra. Os cavaleiros e os servos da Santa Igreja, todos abriram amplamente os olhos, todos eles queriam ver esse assassino poderoso, ainda que sem sorte, morrer. Todos acreditavam que este era o fim desse assassino. Eles não achavam que evitar esse golpe era possível, muito menos realmente contra-atacar. Assim como imaginavam, sob a densa e poderosa chuva de lanças de dragão, um dos assassinos surgiu como uma bolha depois de ser atingida por mais de uma dúzia de lanças de dragão. Ele desapareceu e não pôde ser encontrado. Era um fantasma.
Mesmo que esse fantasma fosse inteligente o suficiente para enganar a técnica de Balesi, olhos divinos, não poderia evitar ser destruído por esse ataque letal. O colapso do fantasma representava a morte do verdadeiro assassino. Os cavaleiros e os servos divinos não tinham dúvidas em suas mentes. No entanto, o que aconteceu a seguir redefiniu a palavra agilidade em suas mentes. Sob o denso ataque em área, o assassino que todos pensavam que iria morrer começou a correr. Sua velocidade não era rápida e não era lenta, mas estava cheia de ritmos. Como se estivesse dançando, às vezes ele se movia para frente, às vezes se movia para trás, às vezes se movia para a esquerda e às vezes se movia para a direita. Ele até fez alguns movimentos ridículos que eram engraçados para os outros. Foi como um milagre. Este assassino tinha evitado todas as lanças de dragão que estavam vindo para ele. Voxox! 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 As enormes lanças de dragão tinham chamas de prata ao redor delas, e eles atacaram a cabeça do assassino enquanto eles se moviam com a energia e a pressão do poder santo. Sob o controle intencional de Balesi, todas as lanças de dragão estavam mirando no assassino. Numerosas lanças de dragão voavam pelos ombros, cintura, pernas, costas e cabeça desse assassino. Era óbvio que esse assassino estava mantendo uma pequena distância entre ele e as lanças de dragão. Toda vez que os cavaleiros e os servos divinos achavam que o assassino estava prestes a ser atingido, este assassino lhes mostrou uma nova maneira de mover o corpo, desviando das lanças de dragão em ângulos especiais e evitando o beijo do ceifador cruel. O coração de todos estava acelerado, como se ninguém soubesse o que estava por vir. Anterior próximo. Hail the King capítulo 325. Necromante. Era uma sensação muito estranha. Por alguma razão, apesar de saber que o assassino era um inimigo, os cavaleiros e os servos divinos não puderam deixar de se sentir nervosos por ele naquele momento. Eles foram todos subconscientemente capturados pelo misterioso assassino enquanto ele mostrava suas técnicas milagrosas. Eles estavam secretamente torcendo por ele, e às vezes eles ficavam ofegantes quando a situação ficava muito perigosa. O filho favorito de Deus, Kaká, estava entre os cavaleiros e os servos divinos. Ele estava muito calmo desde o começo. O sorriso em seu rosto bonito era realmente brilhante, mas seus olhos de cristal ficaram mais e mais brilhantes. Os 30 segundos pareciam 30 décadas. Gradualmente, o assassino que estava sendo banhado por lanças de dragão se movia mais e mais devagar. Sob o controle de Balesi, o espaço que o assassino teve que se movimentar ficou menor e menor. No final, não havia para onde correr, e o assassino teve que mudar a posição de seu corpo para se esquivar das lanças. Logo, as feridas começaram a aparecer em seu corpo. O vento que as lanças de dragão criaram cortaram muitas pequenas feridas no corpo do assassino. Os cavaleiros e os servos divinos viram uma série de pós-imagens na mesma área. Toda vez que uma lança perfurava o corpo do assassino, o público achava que a lança apenas perfurava uma imagem posterior. Esse assassino exibirá um nível inimaginável de coordenação e agilidade. Essas habilidades estavam além do entendimento de muitas pessoas. Você está no momento final. Pena que você esteja usando suas habilidades insanas para lutar contra a Santa Igreja. No final, seu cadáver não pode permanecer intacto. Um pouco de má vontade apareceu no rosto de Balesi enquanto ele se levantava no céu e derrubava lanças de dragão feitas por seu poder sagrado. Ele não sentia muito por esse assassino imprudente, ele só estava triste que essas habilidades insanas não pudessem ser mantidas. Que nojo! Pare de atuar! O assassino que ainda estava mudando as posições de seu corpo riu de volta. De repente, um enorme escudo colorido azul celeste apareceu em sua mão, e bloqueou completamente todas as lanças de dragão que estavam vindo para ele. Por um momento, as lanças de dragão não conseguiram penetrar através do escudo. Barulhos altos de explosões soaram e a terra começou a tremer.
Sob o impulso de numerosas lanças de dragão, o assassino e seu escudo começaram a afundar no chão congelado que era mais duro que o aço. Os cavaleiros e servos divinos viram o sangue jorrar da boca e do nariz do assassino. Se ele não estivesse usando uma máscara de metal preto especial, seu rosto teria ficado todo manchado. Finalmente, o assassino foi pregado no chão congelado e um enorme poço circular que tinha cerca de 4 metros de diâmetro foi formado no chão. Voxos! 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 As lanças de dragão formadas pelo poder sagrado continuaram a chover e entraram no imenso buraco negro. Criaram nuvens de poeira e lascaram muitas pedras. Depois de 3 minutos, Balezi finalmente parou de atacar. Todas as lanças de dragão ao redor dele pararam de se mover, e ele cuidadosamente olhou para o poço profundo no chão. No entanto, as nuvens de poeira no ar bloquearam a visão de todos. Ninguém sabia o quão profundo era o buraco, ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do buraco, e ninguém sabia se o talentoso assassino ainda estava vivo ou não. Desta vez, Balezi não ordenou que os cavaleiros entrassem no buraco como da última vez. De repente ele correu para o buraco. Ele era um elite de classe lunar e queria ver o que estava acontecendo em primeira mão. Os cavaleiros, servos divinos e Kaká estavam todos esperando pelos resultados no chão. Por alguma razão, todos sentiram que algo ruim estava prestes a acontecer, apesar do fato de que Balezi era uma elite da classe Lua. Neste momento. Ah! Deuses! Mortos-vivos! Magia de mortos-vivos! Uma voz rouca e extremamente aterrorizada soou do poço profundo, e um poder sagrado prateado brilhante subiu no céu acompanhando o grito. No entanto, ficou claro que um nevoeiro cinza claro e azulado estava misturado com o poder sagrado. Esse poder de neblina tinha uma sensação sombria e fria, e parecia que poderia instantaneamente congelar o sangue de alguém. Deus! Mago de mortos-vivos! Magia de mortos-vivos maligna! Porra, esse cara é um mago morto-vivo. Mortos-vivos! Ah 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 ah! Merda! Merda! O que deveríamos fazer? Impossível! Os cavaleiros e os servos divinos ficaram todos chocados. Eles gritaram alto e não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Como se o evento mais inimaginável acontecesse, suas vozes até mudaram. O filho favorito de Deus Kaká, que tinha um sorriso caloroso em seu rosto, também franziu a testa. Sua expressão congelou, e ele não podia mais levar isso casualmente. Todo mundo tinha certeza de que os fios de poder cinza e azulado que estavam dentro do poder sagrado eram o poder mágico dos mortos-vivos, terrível e aterrorizante. Era também o poder mágico dos mortos-vivos em sua forma mais pura. Até mesmo o filho favorito de Deus, Kaká, nunca tinha visto um poder mágico tão puro, apesar de seu vasto conhecimento. Esse poder era equivalente ao mais maligno e aterrorizante poder que poderia corroer qualquer coisa. Desde o início da Santa Igreja, eles estavam lutando contra magos mortos-vivos. A história do rancor entre as duas forças foi enterrada no pó da época, mas muitas pessoas pensavam que o poder mágico dos mortos-vivos era o único contra-ataque ao poder sagrado. Embora os magos mortos-vivos estivessem associados a cadáveres e pessoas mortas e não fossem apreciados por muitos, a verdadeira razão pela qual a Santa Igreja os exterminava era que a Santa Igreja dominante jamais permitiria que um grupo de pessoas pudesse impedi-los de existir. Luz e escuridão eram coexistentes, e ainda assim se contrapõem. O poder sagrado brilhante e o poder mágico dos mortos-vivos eram os mesmos. Um deles não era mais forte que o outro, havia apenas praticantes mais fortes.
No momento, o poder mágico dos mortos-vivos era tão puro que dominava o poder sagrado que Balesi possuía. Aquele poder mágico dos mortos-vivos cinza e azulado era o mais puro poder mágico dos mortos-vivos neste mundo. Mesmo a pureza do poder sagrado dourado de Kaká pode nem se comparar a isso. Talvez apenas o lendário poder sagrado divino que o Papa tinha pudesse rivalizar contra o mais puro poder mágico dos mortos-vivos. Em alguns momentos, o poder sagrado de prata que encheu o vale foi quase completamente corroído pelo poder mágico dos mortos-vivos. Estava ficando cada vez mais fraco. Isso significava que Balesi, que estava lutando com o mago de mortos-vivos dentro do poço, estava em desvantagem. Depois de uma série de gritos ansiosos e zangados que saíram do poço, todos no chão ficaram nervosos. Quão poderoso é esse morto-vivo? Ele é capaz de colocar Balesi, que é uma elite da classe Lu, em desvantagem, tão rápido. Eles pensaram. Uma vez que Balesi fosse derrotado, era improvável que as pessoas aqui hoje pudessem sobreviver. O rosto de Kaká mudou de cor. Quando ele estava prestes a dizer algo, as mudanças ocorreram. Um terrível poder sagrado de prata disparou para o céu, e uma série de barulhos ressonantes soaram depois. Então, uma figura que parecia ansiosa saiu correndo do fosso ao ser envolvida por esse poder sagrado. É o Sr. Balesi. Sr. Balesi saiu. Todos relaxaram. Quando eles estavam prestes a soltar a respiração que estavam segurando por um longo tempo, uma lança afiada de osso que refletia um brilho frio pegou Balesi. Ela avançou com o poder mágico dos mortos-vivos e atravessou o peito esquerdo de Balesi enquanto fazia um barulho estridente de ar. Bum! Um enorme buraco foi criado no peito de Balesi, e o sangue, assim como os ossos lascados, caíram de lá. Balesi caiu do céu, e o sangue também vazou de todas as 7 aberturas em sua cabeça, incluindo suas narinas, orelhas, olhos e boca. Ele ficou gravemente ferido. Proteja o Sr. Balesi. Rápido! Proteja o Sr. Balesi. Os cavaleiros e os servos divinos rapidamente cercaram Balesi, que já desmaiara depois de ser pego por Cacau, o filho favorito de Deus. Todos olharam para a figura vaga que também saltou do fosso. Com camadas densas de poder mágico dos mortos-vivos e ossos brancos circulando em torno dessa figura, era difícil dizer como essa pessoa era. Eles não podiam ter certeza se essa era a mesma pessoa que aquele assassino hábil. Tepe. Tepe, tepe. Tepe, 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 tepe. Uma série de passos claros, mas pesados, soaram, e eles martelaram os nervos dos cavaleiros e dos servos divinos. A atmosfera era muito intensa. Rápido! Monte a matriz brilhante! Alguém gritou e lembrou a todos os cavaleiros e servos divinos. Mais de uma dúzia de servos divinos começaram a cantar uma série de frases indescritíveis e vagas, e todos os cavaleiros pisaram no chão quando anéis de prata apareceram sob seus pés. Os anéis de batalha parecidos com ondas começaram a se expandir, e logo se fundiram com o poder sagrado de prata emitido pelos servos divinos. Juntos, eles formaram uma enorme esfera de prata com mais de 100 metros de diâmetro. Várias runas de prata começaram a aparecer na esfera também no chão. Uma enorme matriz mágica brilhante de poder sagrado foi construída. Desta vez, aquele terrível mago dos mortos-vivos finalmente saiu da nuvem de poder mágico dos mortos-vivos. Dentro de 20 centímetros, havia uma enorme armadura feita de ossos brancos. Os ossos voaram ao redor dele e o protegeram em todas as direções. Seu cabelo comprido cinza e branco tremulava no ar, e seu rosto estava coberto por uma máscara mágica. Apenas seus olhos estavam expostos e emitiam luzes azul escuras como se fossem 2 lanternas. Em sua mão esquerda, ele segurava um estranho escudo feito de ossos roxos e cabeças de esqueleto. Em sua mão direita, ele segurava uma varinha mágica de cerca de meio metro de comprimento e tinha uma cabeça de esqueleto branca na ponta. Todo o corpo deste mago morto-vivo estava coberto com aquele poder mágico dos mortos-vivos cinza e azulado como nevoeiro,
e ele parecia assustador e homicida. Anterior próximo. Hail the King capítulo 326. Notícias chocantes. Por alguma razão, parecia que Balesi já envelhecera por mais de 10 anos em apenas alguns segundos, e ele continuou a envelhecer ainda mais visivelmente. O tempo passava por ele a uma taxa insana, e muitas rugas apareceram em sua pele. As manchas da idade apareceram em seu rosto e seus olhos ficaram muito nublados. Logo, parecia que essa elite da classe Lua não conseguia mais abrir os olhos. Era uma maldição muito poderosa. A maldição estava tirando a vida de Balesi em um ritmo acelerado. Buzz! 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 Houve apenas um desdém em resposta. O poder cinza e azulado do nevoeiro começou a aumentar, e o mago morto-vivo, que estava dentro dessa neblina, só precisava acenar sua varinha para lançar um feitiço. Ele nem precisava cantar e experimentar o intervalo de tempo. No momento seguinte, uma série de lanças pontiagudas e arrepiantes apareceu no ar, e elas dispararam contra Balesi como um monte de raios. Bum! Bam! As lanças de ossos atacaram a matriz mágica brilhante de poder sagrado e o poder sagrado brilhou. A enorme força de impacto chocou todos dentro da matriz, e as pessoas da igreja sagrada sentiram como se houvesse um terremoto ocorrendo. A colisão entre a luz e a escuridão explodiu, e todo o vale foi preenchido com chamas de energia prateadas. Foi uma sorte que as lanças ósseas não tenham penetrado na matriz mágica. Depois que as energias nelas se foram, as lanças ósseas se transformaram em fios de poder mágico de mortos-vivos cinza e se dispersaram no ar. Este resultado permitiu que os cavaleiros e servos divinos que estavam dentro da matriz recuperassem o fôlego. Com a proteção da matriz mais segura da Igreja Sagrada, que foi ativada pela energia e poder de mais de 100 pessoas, eles não precisavam se preocupar com o diabo assustador invadindo a matriz e matando-os. Se este demônio invadisse, ninguém seria capaz de detê-lo, pois este demônio era um mago morto-vivo que rivalizava contra uma elite da classe Lua. Neste momento intenso, onde muitas pessoas se esqueceram de respirar, ninguém notou os movimentos de Cacau, o filho favorito de Deus. Ele apareceu em silêncio atrás de Balesi e injetou seu dourado poder sagrado no corpo de Balesi pelas costas. Rapidamente, esse sacerdote idoso que estava prestes a morrer finalmente interrompeu a rápida maldição do envelhecimento. Você não pode viver. Luzes azuis aterrorizantes se iluminaram quando o diabo abriu os olhos amplamente. As luzes azuis passaram através do poder mágico dos mortos-vivos e brilhou em Balesi. Depois que ele observou cuidadosamente o corpo de Balesi, ele fez esse anúncio claro. A voz desse diabo soou como o martelo que esmagou o coração de todos, e também soou como a foice do ceifador cruel e fez as pessoas dentro da matriz sentirem um calafrio em suas gargantas. Sua voz era muito rouca, e sua voz especial disse a todos que esse morto-vivo morto era a mesma pessoa que o assassino anterior. Enquanto pelo menos um deles conseguisse sair daqui vivo, a Santa Igreja seria capaz de encontrar esse morto-vivo morto usando essa pista. A essa altura, haveria mestres guerreiros da legião de execução da Igreja vindo para cá para cuidar desse diabo. O que era mais importante no momento para eles era distribuir as notícias. Depois de mais de 20 anos, o poder mágico dos mortos-vivos reapareceu no continente Azeroth. Esta seria uma notícia que iria chocar todo o continente, e precisava ser repassada para que todas as forças do continente estivessem prontas para acabar com as entidades do mal. Enquanto os cavaleiros e os servos da igreja se decidiam se pelo menos ajudavam Kaká a fugir, mesmo que todos eles morressem, o grosso nevoeiro cinza e azulado desapareceu rapidamente como a maré. Essa figura dentro do poder mágico dos mortos-vivos também se afastou rapidamente. Neste momento, as pessoas da Santa Igreja perceberam que havia uma esfera oval azul, que tinha cerca de 2 metros de altura, atrás deles. Não tinham certeza de quando apareceu, mas foi na estrada que eles passaram.
Aquele diabo com as armaduras de ossos ao redor dele correu para a esfera oval azul, e ele acenou com as mãos para enviar nuvens de poeira no ar para bloquear a visão de todos. Então, uma luz brilhou quando um zumbido soou. Quando as nuvens de poeira se assentaram, aquele demônio assustador não estava em lugar nenhum. Como suas visões foram bloqueadas por nuvens de poeira e pelo poder mágico dos mortos-vivos, as pessoas da Santa Igreja não viam claramente e não sabiam com certeza o que era a esfera oval azul. O vento da manhã passou, e estava tão frio que algumas pessoas sentiram um calafrio em seus ossos. Com o passar do tempo, todo o poder mágico dos mortos-vivos, cinza e azulado, desapareceu. As pessoas da Santa Igreja sentiam sede, mas nenhuma delas ousava ser descuidada. Eles ainda liberaram o poder dentro deles para manter a matriz mágica brilhante de poder sagrado. Eles não podiam ter certeza de que o diabo realmente havia desaparecido. Eles temiam que o assassino saltasse do nada e demonstrasse mais algumas técnicas secretas. Afinal de contas, esse era um mago dos mortos-vivos imprudente, poderoso, mas astuto. Ninguém podia ter certeza de que isso não era um truque. Essa atmosfera tensa foi mantida por quase meia hora. Pare. Ele se foi. O filho favorito de Deus, Kaká, finalmente falou. Os servos divinos pararam de cantar, e os anéis de batalha prateados sob os pés dos cavaleiros também retornaram a seus corpos como ondas invertidas. As runas brilhantes no chão tinham desaparecido, e a matriz mágica brilhante de poder sagrado foi retirado. Todos sentiram como se suas pernas estivessem fracas e quase caíram no chão. Este foi o resultado de esgotar a resistência e poder sagrado durante uma grande batalha. Só eles sabiam se o medo desempenhava um papel nisso. Aquele cara, um demônio realmente assustador. Alguém disse. Se não houvesse traços óbvios de batalha em torno dos terrenos e a elite da classe Lua Balesi não estivesse gravemente ferida, todos teriam pensado que todos eles estavam alucinados e tudo era apenas uma ilusão. Aquele assassino veio rápido e saiu ainda mais rápido. Ninguém viu de onde ele veio, e ninguém sabia como ele saiu. No entanto, todos percebemos uma coisa. Ele estava aqui para matar Balesi. Por que um tão poderoso mago morto-vivo viria aqui para matar apenas Balesi? Essa pergunta estava na mente de todos, mas ninguém perguntou em voz alta. Os cavaleiros começaram a recuperar os cavalos que fugiram devido ao medo, e os servos divinos começaram a usar técnicas especiais da Santa Igreja para registrar o evento inteiro. Eles mantiveram os rastros que foram deixados para trás, eles registraram como o mago morto-vivo atacou, e eles ainda tentaram capturar algum poder mágico morto-vivo que ainda não haviam se dispersado completamente. O mago Risat Kanson na Montanha Sagrada seria capaz de usar métodos especiais para analisar esse poder mágico dos mortos-vivos para descobrir o nível desse mago morto-vivo. A equipe dos cavaleiros e os servos divinos não fugiu. Sob o comando do filho favorito de Deus Kaká, eles preservaram cuidadosamente o campo de batalha. As notícias sobre o reaparecimento de um mago morto-vivo também foram passadas para a Montanha Sagrada usando o método mais rápido. Em breve, os guerreiros mestres das igrejas regionais estariam aqui. A luz e as trevas lutavam há mais de 100 anos, e a Santa Igreja era experiente em matar os mortos-vivos. Logo, forças especiais estariam aqui para cuidar do resto. Enquanto um mago morto-vivo mostrasse sua aparência, eles seriam vistos pela enorme rede da Santa Igreja. Mesmo que um mago morto-vivo não tivesse aparecido por mais de 20 anos, mesmo que a Igreja Sagrada estivesse um pouco corrompida devido à dominação e conforto a longo prazo, essas forças especiais ainda eram eficientes em lidar com os magos mortos-vivos. O sacerdote Balesi desmaiou e ele estava muito fraco. Com o grande buraco no peito esquerdo, ele poderia morrer a qualquer momento.
Pena que o mago morto-vivo deixou muito mais poder de mágico de morto-vivo dentro do corpo de Balesi. Por um momento, nenhuma tentativa de cura funcionou. O nevoeiro cinza e azulado flutuava ao redor das feridas, e eles começaram a atacar todas as conexões de energia e canais dentro do corpo de Balesi. O poder sagrado prateado dos servos divinos não aguentou, e nem mesmo o poder sagrado dourado de Kaká conseguiu se defender contra isso. O feitiço mágico já tinha comido muito do poder desses servos divinos, e foi por isso que todos eles estavam suando como loucos depois de alguns minutos curando Balesi. Eles não durariam muito. Vocês todos podem recuar e descansar. Kaká acenou com a mão e deixou-os guardar o campo de batalha com os cavaleiros enquanto todos esperavam por reforço. O próprio Kaká retirou cuidadosamente o manto rasgado do corpo de Balesi. Então, ele pegou uma pequena faca de prata e começou a cortar a carne que foi corroída pelo poder mágico dos mortos-vivos e ficou preta. Enquanto ele tentava o seu melhor para aliviar a dor que este velho sacerdote estava experimentando, ele injetou seu poder sagrado dourado no corpo do velho sacerdote para ajudá-lo a se curar. Ao mesmo tempo, Kaká tentou inspecionar os ferimentos no corpo de Balesi e descobrir como essa elite da classe Lua perdeu tão rapidamente. Logo, a expressão de Kaká ficou séria. Todas elas são maldições de mortos-vivos. E amplificar dano. Visão obscura. Enfraquecer. Isso reduziu o dano que o professor poderia causar, então ele era como um guerreiro das 8 estrelas na frente daquele mago morto-vivo. Mas confusão. Além disso, sua alma experimentou terror. Mas o que é isso? Deus! Balesi instantaneamente pegou 9 tipos diferentes de maldições jogadas nele. Eu não consigo descobrir nada. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 327. Mensagem secreta que passou pelo continente. Quanto mais descobertas ele fez, mais seria a expressão de Kaká ficou. Ele estava bem antes, mas ele não conseguia se acalmar depois de saber tudo isso. Como um dos mais populares e filhos favoritos de Deus, Kaká sabia muito mais informações secretas sobre a Santa Igreja em comparação com sacerdotes normais, servos divinos e cavaleiros. Após numerosos anos de operações assassinas, a Santa Igreja matou a maioria dos magos mortos-vivos. Desde que o Santo Palácio dos Mortos-Vivos foi conquistado pela Santa Igreja há mais de 20 anos, os magos mortos-vivos foram praticamente eliminados. Os feitiços, livros, pergaminhos e técnicas dos mortos-vivos foram todos queimados, e apenas alguns magos mortos-vivos escaparam. Atualmente, era raro ver magos mortos-vivos, e os magos mortos-vivos existentes não conheciam muitas magias e técnicas poderosas. No entanto, o mago morto-vivo que apareceu aqui hoje não tinha apenas o mais puro poder mágico dos mortos-vivos, mas também conhecia muitos feitiços e técnicas de mortos-vivos de alto nível. O significado disso era suficiente para deixar nervoso o Papa que estava na Montanha Sagrada. Um mago morto-vivo que tinha tal poder e conhecimento significava que o ramo do magos mortos-vivos poderia ser revivido a qualquer momento. Devo encontrar essa pessoa e matá-lo. Kaká chegou rapidamente a essa conclusão. Se ele não estivesse preocupado com a pureza do poder mágico dos mortos-vivos e se ele não hesitasse após a derrota do elite da classe Lua, Balesi, ele poderia ter tentado lutar contra o mago morto-vivo. Depois de pensar sobre isso, ele ficou um pouco envergonhado. Eu estava com medo de um mago morto-vivo naquele momento crítico. Deuses, por favor, perdoem-me por minha timidez. Kaká se ajoelhou no chão e orou aos deuses. Ele também se perguntou: quem é esse cara? Por que me sinto um pouco familiar? Talvez o professor Balesi saiba algo sobre ele, afinal, esse cara estava aqui por causa dele. Que pena! Kaká olhou para Balesi e pensou:
o coração do professor Balesi foi explodido pela lança de ossos do mago morto-vivo. Ele vai morrer a qualquer momento, e até mesmo os deuses não podem salvá-lo. Sob o sol dourado, a parede de defesa branca da magnífica São Petersburgo refletia uma luz santa e pura, parecia um lugar onde os deuses viviam. Quando o sol estava acima das montanhas Moro, todos os 4 portões principais da capital se abriram. Havia muito mais pessoas cantando no portão sul, pois era o mais próximo da área de acampamento dos reinos afiliados. As pessoas estavam correndo para as etapas do teste da espada como um rio de correnteza rápida. A quantidade de atenção que a competição recebeu durante os últimos dias foi a maior de todos os tempos. As batalhas entre os guerreiros do top 7 fizeram com que os cidadãos de Zenit que amavam guerras e batalhas enlouquecessem, especialmente porque a qualidade dos mestres era a mais alta dos últimos anos. Chambord atrai a maior atenção entre todos os reinos afiliados. Entre 244 reinos afiliados, este pequeno reino afiliado de nível 6 tinha 2 assentos dos 7 lugares na competição de hoje. Foi a melhor demonstração de um cavalo preto. O acampamento de Chambord era brilhante sob o sol. Havia menos de 1 hora antes do início dos jogos de hoje, e o acampamento já estava ocupado e caótico. A bandeira de Chambord, que tinha um cachorro de 2 cabeças, um machado e uma espada, vibrava ao vento, como se fosse se romper e voar para o céu. Quase a atenção de todos estava em 2 tendas. A tenda menor ficava perto do rio que passava pelo acampamento de Chambord. A tenda branca parecia uma lótus branca pura que era pacífica e calma, mas ninguém se atreveu a ficar a 10 metros dela. Era aí que a mestre guerreira, deusa do arco e flecha Helena vivia. Mesmo que muitos chambordianos não soubessem de onde essa bela e poderosa mestra guerreira veio, isso não os impediu de gostar de Helena. Afinal, Helena ganhou muitos fãs recentemente. No centro do acampamento, havia a maior e mais majestosa tenda. A pessoa que vivia nela era o pilar espiritual de Chambord, o rei de Chambord. Alexander era como o senhor de todos os chambordianos, e eles pensavam nele como um deus. Neste momento, um leve zumbido soou quando uma luz azul piscou. A esfera oval azul tinha estado dentro dessa tenda por cerca de meia hora, e uma pessoa com uma máscara preta acabou de sair dela. Assim que este homem saiu da esfera, ela desapareceu e a quietude voltou para a tenda. Depois de tirar a mistura, Fei soltou o fôlego. Ele já havia mudado de volta para o modo bárbaro, e aquela sensação familiar e poderosa podia ser sentida em seu corpo. Fei pegou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total roxa e bebeu. Depois que ele rapidamente queimou sua armadura ensanguentada, ele usou a habilidade Convocar, e entrou no Diablo Old sem hesitação. Era manhã no acampamento dos trapaceiros, e o cenário era lindo. Fei entrou no universo paralelo do personagem da Amazona e do personagem Necromante. Depois que ele tirou as armaduras que estavam completamente danificadas da batalha, ele as vendeu para o comerciante em Lut Golem. Apesar de muitos itens serem itens mágicos e itens raros de nível 6, ele não se importava. Depois que ele comprou novos conjuntos de armaduras e itens para ambos os personagens e destruiu todos os vestígios de sua batalha com Balesi, ele se acalmou e voltou para o mundo real. O assassino que tentou matar Balesi a 250 quilômetros daqui era Fei. Desde que Balesi convidou Angela para se juntar à Santa Igreja, Fei tinha pensamentos homicidas sobre esse velho padre que não estava fazendo nada de bom. A coisa que empurrou Fei para o limite foi a falta de vontade exibida aos olhos de Balesi quando as pessoas da Santa Igreja estavam prestes a entrar na estrada. Naquele momento, Fei sabia que esse padre manhoso não iria deixar Angela. Mesmo que Kaká rejeitasse essa ideia ou mesmo que Fei forçasse Balesi a recuar com a dominação, este velho padre voltaria e faria o melhor possível para colocar Angela no coro do santuário. Talvez a próxima vez não seja tão simples como esta noite. Portanto, Balesi teve que morrer. Quando ele estava vendo Kaká, Fei secretamente colocou um pergaminho do portal da cidade sob a cela do cavaleiro mais fraco do grupo. Fei tinha uma vertente de seu poder espiritual no pergaminho,
e ele era capaz de ativar o pergaminho e criar o portal, desde que fosse dentro de 500 quilômetros. Pergaminho do portal da cidade, e era algo que Fei finalmente conseguiu converter de Diablo Old depois que ele entrou no terceiro mapa Docas Curas. Quando Fei queria usar o pergaminho do portal da cidade no mundo real, ele precisava criar um local para o portal temporário de antemão. Posteriormente, o pergaminho abriria instantaneamente um portal entre o local onde estava e o conectaria ao portal temporário que estava configurado anteriormente. Depois disso, o portal seria capaz de trazer Fei de volta para a tenda central do campo de batalha perverso. Qualquer pergaminho do portal da cidade e pode ser ativado duas vezes, uma vez indo e uma vez voltando. Fei já havia calculado a distância que o grupo de Kaká percorreria, e ele ativou o pergaminho depois que o grupo de Kaká ficou a cerca de 250 quilômetros de distância de São Petersburgo. Foi assim que ele conseguiu aparecer de repente ao lado de Balesi e executar seu assassinato. Como seu estilo de batalha bárbaro era bem conhecido pelos outros, ele seria imediatamente exposto se usasse seu modo bárbaro. Apenas para ter certeza de que sua identidade seria selada, ele usou o modo assassino e o modo amazona, que eram ótimos em ataques furtivos. Ele também considerou o fato de que a luz e a escuridão se opunham, e ele incorporou o modo necromante no plano também. Fei raramente usava esses três modos, e era muito improvável que ele fosse descoberto. Claro, ele entendeu o enorme risco envolvido com o uso do modo necromante, já que a Santa Igreja tinha tolerância zero para os magos mortos-vivos e mataria todos eles assim que aparecessem. Na verdade, foi por isso que Fei queria usá-lo. Este magos mortos-vivos seria uma enorme bomba de fumaça, e seria a principal prioridade para a Santa Igreja, então eles não poderiam ter tempo para vir a Zenith e procurar por Angela, que Balesi disse que era o melhor candidato para a Santa. Fei foi muito cuidadoso e atencioso sobre este plano de assassinato. A única coisa em que ele não pensava era a possibilidade de que este velho Balesi fosse na verdade uma elite de classe Lua. Era muito além da expectativa de Fei. Ele usou tanto o modo assassino quanto o modo amazona, e ele não conseguiu derrotar Balesi. Instantaneamente, ele foi espancado por aquele velho sacerdote como um inseto fraco. Anterior próximo. Hail the King capítulo 328. Realmente sorte. A batalha foi muito intensa. Fei usou o modo assassino no começo do assassinato. No entanto, seu personagem assassino era apenas o nível 66, equivalente a um guerreiro de 7 estrelas. Depois de incorporar as técnicas especiais do personagem assassino, Fei era capaz de assassinar guerreiros de 8 e 9 estrelas. Embora Fei tenha conseguido chegar muito perto de Balesi, ele foi descoberto por seu oponente. Ele ainda deveria ser capaz de ter a vantagem, mas a enorme diferença em suas forças o fez perder a vantagem. Depois que ele foi jogado na montanha, Fei percebeu que seu personagem assassino estava fraco demais para ferir uma elite de classe Lua. Portanto, ele mudou para seu personagem Amazona. Os combatentes amazonas se especializaram em diversas áreas, incluindo tiro com arco e arremesso de dardo. Este personagem era bom em ataques de alcance, bem como alguma magia. Fei também fez uma preparação adequada na noite anterior. Ele treinou duro em Diablo Wold, e usou os pontos de experiência e recursos acumulados para subir de nível o personagem Amazona até o nível 68. Então, ele comprou muitos itens raros nível 6 para melhorar muito a habilidade de combate do personagem Amazona. Na verdade, o personagem de Fei, a personagem Amazona, dava a Balesi, que era muito mais poderoso do que ele, alguma pressão. Fei usou uma série de habilidades amazônicas como força de ataque, flecha de luz e flecha explosiva. Mesmo quando enfrentando a técnica da classe Lua de Balesi, chuva de lança sagrada do dragão, Fei foi capaz de usar a habilidade Isca para dispersar as lanças de dragão, e ele foi capaz de usar Evitar e Evadir para se esquivar do ataque matador da elite da classe Lua.
Infelizmente, a diferença de forças era muito grande. O único erro cometido por Fei foi não esperar que a força de Balesi estivesse na elite da classe Lua. No final, Fei teve que usar um escudo que era um item raro de nível 6 que dava uma defesa de mais 90, mas ele foi pressionado no chão pelos ataques de Balesi. Portanto, Fei teve que usar seu trunfo modo necromante. Quando Balesi correu para o fosso com duas asas formadas por seu poder sagrado, Fei já estava esperando por ele. Assim que eles lutaram um contra o outro, Fei usou uma das maldições que era terror. Terror era semelhante ao uivo e de bárbaro. As habilidades podem forçar oponentes poderosos a sentir o medo por alguns segundos e diminuir sua velocidade de reação. Ao encarar uma elite de classe Lua como Balesi, o terror de Fei não conseguiu fazê-lo sentir medo. No entanto, a velocidade de reação de Balesi foi reduzida. Então, Fei rapidamente lançou mais duas maldições Visão Obscura e o Baixar Resistência. Estas duas maldições fizeram Balesi ter dificuldade em ver o seu entorno e baixou suas habilidades defensivas. Assim que Balesi estava prestes a se recuperar do terror, Fei rapidamente lançou a maldição Confusão. Confusão fez Balesi lançar feitiços aleatórios e reduziu seu tempo de reação também. Então, Fei usou todos os seus pequenos truques sujos. Ele utilizou o fato de que as habilidades no Diablo Old não tinham cooldowns asterisco, tempo de espera para lançar. Antes que sua mana fosse esgotada, ele lançou uma série de maldições em Balesi, incluindo Amplificar Dano, Dama de Ferro, Drenar Vida e Enfraquecer. Ele usou todas as habilidades de maldição que aprendeu. O poder do necromante era chamado Energia da Morte em Diablo Old, e foi chamado Poder Mágico Morto-Vivo no continente Azeroth. Na verdade, o poder mágico morto-vivo do necromante estava na forma mais pura, e era o oposto natural do poder sagrado. A menos que fosse o poder sagrado do Papa, até mesmo o poder sagrado de ouro dos filhos favoritos de Deus não poderia ser tão puro quanto o poder do necromante. Com este contra-efeito, Fei estaria sempre em vantagem. Essa foi a razão pela qual Fei finalmente conseguiu mudar as coisas. Depois que Balesi sentiu a série de maldições, ele finalmente soube com quem estava lidando e entendeu o que aquelas energias geladas dentro de seu corpo eram. Ele gritou de raiva e medo quando sentiu a queda dramática em sua condição. Este grito foi o grito que Kaká e os outros ouviram na superfície. Usando essa oportunidade, Fei bebeu uma garrafa de poção de mana e convocou a armadura de ossos para começar a atacar. Ele escolheu um dos feitiços venenos e ossos lança de osso. Este feitiço tinha força de penetração poderosa e causava muitos danos. Balesi, que foi amaldiçoado e estava em uma condição terrível, não estava mais no nível de elite da classe Lua. Para escapar desse buraco, ele foi perfurado por 6 lanças de ossos. No entanto, ele foi finalmente capaz de usar a força de impulso das lanças de ossos e seu próprio poder sagrado fraco para voar para fora do poço. Tudo o que aconteceu depois foi visto pelos outros. Balesi, que estava em uma condição terrível, foi perfurado por uma lança de osso através do peito esquerdo, e ele imediatamente desmaiou. Fei teve muita sorte em vencer essa luta. Se não fosse pelo oposto natural e energia da morte, Fei não venceria facilmente contra Balesi. Se Fei tivesse que enfrentar quaisquer outras elites da classe da Lua que não fossem da Santa Igreja, ele só teria uma chance se usasse o modo bárbaro. Foi bom para Fei que o coração de Balesi tenha explodido. Mesmo que os deuses mostrassem misericórdia, ele não poderia ser salvo. A morte de Balesi significava que o plano de Fei foi cumprido. Fei havia calculado cada passo e usado o pergaminho do portal da cidade para não ser um suspeito. Ninguém no Império Zenith jamais ouviu falar de itens semelhantes ao pergaminho do portal da cidade. Mesmo se os maiores impérios tivessem itens semelhantes, eles seriam difíceis de usar,
eles não poderiam ser tão furtivos quanto o pergaminho do portal da cidade. Com a distância de 250 quilômetros entre Fei e o local do assassinato, até mesmo uma elite da classe Lua tinha que voar por pelo menos 2 horas usando força total. Enquanto Fei se mostrasse na frente de todos os reinos afiliados, ele não poderia ser um suspeito. É claro que assumir um risco tão grande não estava de acordo com o princípio de Fei de ficar quieto e ficar rico. Mas para Fei, esse risco valeu a pena, e ele não vai se arrepender. Se ele tivesse outra chance, ele ainda destruiria o coração de Balesi. Quando aquele velho sacerdote pediu a Ângela para se juntar ao coro do santuário, o coração de Fei pulou uma batida. Ele sentiu como algo mais importante do que a sua própria vida estava sendo arrancada dele, e essa intenção incontrolável, fria e assassina, encheu sua mente instantaneamente. Fei não queria sentir esse sentimento novamente. Depois de pensar em todo o processo e ter certeza de que não havia vestígios deixados para trás ou brechas em seu plano, ele abriu a cortina da tenda central e saiu com um grande sorriso no rosto. Ele queria aproveitar o sol da manhã brilhante. Na área do acampamento, todos viram a aparição do rei de Chambord. A corneta profunda e alta soou novamente no centro da área do acampamento. Sob o olhar de 50.000 a 60.000 pessoas, os mestres do top 7 apareceram no estágio para pegar um número que determinava seus oponentes. Os mestres do top 7 eram um punho do céu encoberto, o rei de Chambord, a deusa do tiro com arco Helena, o Answord, cajado do trovão e do vento Canot, espada perversa blindada de prata, deusa no ponto 1 princesa mágica Cindy, e aquele especial o príncipe sortudo Shevchenko. Todo mundo ficou quieto neste momento. Todos eles queriam saber quais mestres seriam postos juntos. Com o passar do tempo, os nomes apareceram na tela de cristal mágico à direita do estágio. Punho do céu encoberto, o rei de Chambord vs deusa no ponto 1 Cindy. Deusa do tiro com arco Helena vs cajado do trovão e do vento Canot. Mais discreto o Answord vs mais arrogante espada perversa blindada de prata. Príncipe sortudo Shevchenko ainda se moveu para a próxima rodada sem um adversário. Suspiros amedrontados e murmúrios soaram na plateia. Exceto por expressar sua empolgação pelas 3 batalhas do dia, eles também estavam questionando a sorte daquele príncipe. A sorte existia, aquela boa sorte era muito rara. Será que este príncipe Shevchenko era filho da deusa do destino ou filho do deus da guerra? Ele foi o único que não precisou lutar nas últimas 3 rodadas para entrar na lista dos 4 melhores. Até Fei estava um pouco curioso sobre esse príncipe chamado Shevchenko. Anterior próximo. Comentários.